Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade e estamos agora nas sextas moradas do Castelo Interior. Uma abordagem profunda que Santa Teresa d'Ávila, uma freira do século XVI, nos traz essa reflexão maravilhosa que nos faz lembrar que ela é precursora da pedagogia, precursora da psicanálise. E nestas sextas moradas, ela faz uma abordagem psicológica, uma abordagem sobre a depressão, sobre a solidão, sobre a incompreensão daqueles que a sua época não compreende a sua jornada espiritual, nem a sua capacidade mística de perceber para além da matéria, desse mergulho espiritual que ela traz, que ela nos mostra, que ela mesma diz que não tem nome, que não pode determinar racionalmente aquilo que é, o que ela sente, aquilo que ela está atravessando. E nessas sextas moradas nós vamos ver uma certa confusão, fruto mesmo da sua própria história, porque no século XVI, na Espanha, a Inquisição é muito forte, e ela vive naquele conflito entre saber se o que ela sente vem do demônio, conflito que vem também a perceber se é apenas emocional, quando ela busca os seus confessores. E nós trazemos também essa abordagem, também não a perspectiva espírita, quando Emmanuel, no seu livro do próprio nome Emmanuel, fala sobre a questão dos confessores da Igreja Católica, ele que já foi padre católico, e traz também uma abordagem aqui que eu vou trazer para vocês. É muito importante esse olhar, até mesmo para que nós possamos nos olhar, nos ver nessa trajetória, porque todos nós estamos trilhando esse caminho evolutivo espiritual que a Madre traz com essa metáfora, mas que estamos também sujeitos a esses momentos de solidão, de incompreensão de nós mesmos e até mesmo de depressão. Vamos então pedir a Jesus que nos oriente, nos encaminhe para melhor saber sobre suas leis, sobre as leis de Deus. E vamos então ao nosso estudo. Sejam bem-vindos. Logo que começam as sextas moradas, que é uma parte do livro muito longa, com vários capítulos, ela fala que nessas sextas moradas existe uma mudança de atitude em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, porque ela começa a buscar a solidão, já que ela teve momentos de êxtase, ela já teve aquela sensação de estar em um noivado com Jesus, com aquele que está na sétima morada, na sala do trono, e já se aproxima a sétima morada, e esse sentimento de amor por Deus se amplia. Então ela vai se afastando do mundo, ela vai se afastando da vida mundana, e vai, neste momento, como ainda está distante dela entrar na sétima morada, porque a sexta morada é uma longa trajetória, ela entra num sofrimento interno e num sofrimento externo, que ela vai relatando esse sofrer, essa distância de perceber que está distante da sétima morada, que já experimentou a alegria fantástica da sua exaltação espiritual, mas que ainda não adentrou a sala do trono. Isso lhe dá um sofrimento interno muito grande e ela busca sempre a solidão e o isolamento. O fato dela buscar o isolamento vai fazendo com que as outras pessoas do entorno a olhem de forma diferente. Muitas acreditam que o que ela sente é verdadeiro, mas muito mais ainda pessoas acreditam que ela está fingindo, que aquilo que ela está fazendo é para enganar os confessores, que aquela exaltação espiritual é falsa, é mentirosa, e aí ela começa a perceber do entorno das pessoas que vivem com ela zombarias e elogios. As zombarias são muitas e ela se sente muito triste porque está sendo ali taxada como uma charlatã. E aí ela busca mais ainda esse isolamento. E ela percebe que essas zombarias são provações que ela precisa
a atravessar para que ela amadureça, mas que as pessoas que tratam-na desta forma são pessoas que precisam muito da ajuda dela, precisam muito para que ela possa auxiliá-la no despertar também, porque ela, enquanto carmelita, enquanto orientadora no Carmelo, e as suas seguidoras, as suas educandas, precisam também despertar espiritualmente para que ela traga para junto dela, para que esse mergulho seja possível para todas. Então ela olha essas pessoas entristecida porque estão fazendo zombaria, mas também compreende que é necessário ajudá-las. É como Jesus, na sua cruz, no seu momento derradeiro, fala: Senhor, perdoai, elas não sabem o que fazem. E ela tem esse sentimento também de amor a essas pessoas, de compreensão. E ela prefere muitas vezes os insultos do que os elogios, porque algumas pessoas vêm elogiar, tratá-la como superior, porque ela tem visões, porque ela tem essa clarividência que nós já falamos no vídeo anterior, e ela não gosta porque ela sabe que tudo que ela sente, tudo que ela tem, tudo que ela conquistou a nível espiritual, não vem dela e sim vem de Deus. Então os insultos para ela são muito melhores do que os elogios, porque os insultos mostram a ela que ela é muito pequena, vão mostrando para ela que ela é muito pequena diante da grandeza de Deus, porque ela tem plena consciência de o que foi dado a ela, foi dado por Deus, porque Deus assim o quis, e não porque ela é melhor do que ninguém. Nessa morada também, ela percebe que muitas vezes ela passa por doenças graves. Então ela percebe que as doenças são provações importantes para que ela atravesse esse momento. E como a gente lembra de uma frase maravilhosa, não é, proferida por Paulo de Tarso, no seu momento de dor, que ele fala: quanto mais me prejudicam e me vilipendiam, mais me aproximo do meu mestre Jesus. E é nesse sentido que ela vê as provações, é nesse sentido que ela consegue atravessar esses momentos. E na página 32, ela cita uma questão em relação a essa questão das doenças. Vamos olhar aqui na página 132. Aspas para a irmã Teresa. Conheço uma pessoa que desde que o Senhor começou a lhe conceder esta graça mencionada, há 40 anos, não pode dizer com franqueza que tenha passado um dia sem sentir dores ou outras formas de sofrimento, quer dizer por falta de saúde corporal, sem falar de outras grandes aflições. Aí ela continua aqui: é verdade que havia sido muito ruim, mas para quem merecia ir para o inferno, tudo lhe parece pouco. Então ela fala, inclusive, que ela é uma pecadora e que isso que ela está passando é muito pouco, porque segundo o seu olhar, ela merecia mesmo e era ir para o inferno. Veja só como a irmã tem essa visão da sua pequenez diante de Deus e que as doenças são parte do aprendizado. Em um momento das sextas moradas, a irmã descreve a incompreensão que passa pelo seu confessor, sofrimentos internos. Aí eu trago aqui a imagem de um confessionário, não é? Ali mostrando dentro da igreja, o local onde a pessoa senta para conversar com o seu confessor, que é um hábito cristão, um hábito católico, que as pessoas vão ali se confessar com o seu confessor, falando dos seus pecados e recebe ali a sua penitência. E muitas vezes ela vai ao seu confessor e fala com ele sobre o que sente, sobre o que vê, sobre suas visões, sobre as suas estado em que ela experimenta de êxtase. E o seu confessor parece muitas vezes insensível àquelas suas falas. Parece, inclusive, que ele desconfia que são falsas, que não são verdadeiras.
que ela está querendo ser santa, querendo fingir-se de santa. E ela sente uma dor profunda por não poder contar com este confessor, que nós hoje podemos inclusive atribuir à questão do psicólogo, daquele que faz uma análise psicológica, que aqui ela trata como esse confessor, que na verdade é alguém que ela espera que lhe dê alento, que lhe dê uma orientação, que lhe dê uma segurança no seu passar, para que ela não sofra esse sentimento, essa dúvida cruel que vive na sua mente ainda de ser da Idade Média, dividida entre saber se está sendo tentado pelo demônio, se está sendo tentado pelo demônio ou por uma graça divina. Ela tem essa dúvida, ela fica porque o confessor não lhe dá a resposta segura. E a gente, nós vemos muitas vezes na história da Igreja Católica, dos grandes santos, outros que mostram também essa insegurança, como é o caso da Joana d'Arc. Eu tenho um vídeo muito legal sobre Joana d'Arc, falando da sua trajetória, da sua missão espiritual de preservar a igreja do século XIII. Então, a Joana d'Arc também tinha essa dúvida cruel sobre a sua missão, muitas vezes ficava confusa. E o próprio Lutero, quando ele começa a fazer sua reflexão espiritual, das suas 95 teses, ele entra mesmo no mesmo conflito de estar entre Deus e o demônio, entre a cruz e a espada. E aqui a Santa Teresa d'Ávila traz isso para a gente, não é? Seus dons foram julgados como demoníacos ou como melancolia. Então, o seu confessor trata desta forma. E também eu dou um destaque aqui para o momento histórico do Tribunal da Inquisição, com essa imagem aí. Essa imagem, na verdade, faz uma referência a Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira pela sua mediunidade, pela sua clarividência, que não era aceita, né? Apesar de ter vencido todos os exércitos em proteção à França no século XIII, na Guerra dos 100 Anos. Vale a pena conferir o vídeo. Então vamos olhar aqui um pouco também sobre como Emmanuel traz essa questão dos confessores, do confessionário. Ele fala da confissão auricular, porque Emmanuel descreve que antes das pessoas usarem essa prática na Igreja Católica do confessor, do confessionário, elas confessavam os seus pecados em público e aí eram julgados ali pelo tribunal, pelos outros padres que estavam ali ouvindo essa confissão, e depois passou a ser um confessionário escondido ali com o padre. Emmanuel coloca que muitas vezes os padres não estavam preparados, eram homens como todos nós, com problemas existenciais, com problemas ainda mundanos, e que não têm capacidade de julgar com os olhos de Deus, como assim dizem aqueles que defendem a teoria do confessionário. Emmanuel traz aqui no seu livro, não é? O seu livro aqui, ó, Emmanuel por ele mesmo, que esse livro aqui, Emmanuel, o meu é este, e ele traz aqui na página 64, falando: confessai-vos uns aos outros. Ele condena a prática do confessionário, que ele fala aqui, ó: todo o espírito do evangelho legado pelo mestre à humanidade sofredora foi deturpado pelo homem dentro dos seus interesses mesquinhos e das suas ideias de antropomorfismo. Então ele coloca aqui uma crítica, ele que foi padre, não é, que traz essa crítica, que a igreja ela foi transformada num Deus mais humano, muito humano, e aí deformou a divindade, deformou o verdadeiro sentido da luz divina que está aí ainda na Igreja Católica presente. E ele fala aqui, ó: por isso nós que já trazemos o coração trabalhado nas mais penosas experiências, podemos declarar diante da nossa consciência, diante de Deus, que nos ouve, que nenhum bem pode prodigalizar a confissão auricular ao espírito, sendo costume eminentemente nocivo, com os seus característicos de depravação moral, merecendo, portanto, toda a atenção da sociologia moderna. Então, Emmanuel chama a atenção que muitas vezes os confessores estão despreparados
para essa missão e causa mais mal, quer dizer, é mais nocivo do que benéfico o confessor. Então, aqui neste caso, a Santa Teresa d'Ávila faz esse desabafo, mostrando que o confessor pouco ajudou, ou ao contrário, atrapalhou na sua trajetória, taxando de coisas do demônio ou de melancolia, não é? E Emmanuel finaliza aqui da mesma forma que a irmã fala depois no final desse capítulo. Ele fala: confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendestes. E quando a vossa imperfeição não vô-la permita, procurai ouvir a voz de Deus na voz da própria consciência. Emmanuel já fala do perdão, né? De ir lá falar com aquele que perturbou você, para que você sane o problema com aquele outro, se for o caso. E se você não conseguir se confessar exatamente para aquele a quem você lesou, que faça então a Deus e a sua própria consciência essa confissão à própria consciência. Muito profundo o livro de Emmanuel. Este é um livro onde Emmanuel traz críticas às questões espirituais, a trajetória da cristandade, que é a nossa trajetória e que nós temos também que fazer meia-culpa de termos encaminhado muito mais para sermos discípulos de Pedro do que do próprio Cristo. Então, a Igreja Católica tem esse desvio de conduta, não é? Porque se aproximam mais do poder e das questões humanas ainda primárias do que propriamente do voo espiritual, do qual a irmã Teresa aqui traz esse resgate espiritual profundo para a Igreja Católica, há um tempo em que a Igreja estava fazendo a contra-reforma católica. Então, é um sopro de luz maravilhoso que a irmã traz para nós e que até hoje nós bebemos nessa fonte límpida da sua espiritualidade, na espiritualidade da irmã Teresa d'Ávila. E neste capítulo ela vai tecendo os seus sentimentos, a sua dificuldade de atravessar essa sexta morada, porque existem tempestades mentais e espirituais muito grandes. Ela vai atravessar momentos de muita reflexão, e essa reflexão de dor, de depressão profunda. É um sofrimento que vem do alto, nada na terra é capaz de acalmar a dor. Então, é um sofrimento muito profundo e não adianta conversar com pessoas, não adianta frequentar locais de paz e oração, que aquela dor não se acalma. É impossível fazer uma oração mental, porque a mente está muito atribulada e a oração mental é impossível, porque a pessoa começa a fazer a oração mental e os pensamentos jogam para outro lado, para um lado, para o outro, e a oração foge da sua mente, que ela está uma tempestade mental muito grande. E ela fala das angústias, dos pesares espirituais, que não sabe nomear. Então, quando a pessoa está nesse estado depressivo, todos nós sabemos disso, se tivemos algum momento de depressão, não existe nome a ser dado, não existe como explicar aquele sentimento de solidão, de medo, de tristeza que é profundo. É um sofrimento tão grande que sozinho ou acompanhado é sempre um tormento. Então ela vai descrevendo nessas sextas moradas, você vai lendo o livro e vai vendo este momento de muito profunda dor dela, de confusão mental, e muitas vezes ela chega a desacreditar que ela teve mesmo a graça recebida por Deus, ela chega mesmo a desacreditar dos seus momentos de clarividência foram verdadeiros, ou se foram pesadelos, ou se foram mentiras da sua mente, e ela fica ali atordoada e sozinha, solitária, sem apoio para que ela possa avançar. Os seus confessores não a compreendem, muitas pessoas não a compreendem, ela continua ali, muito atordoada, muito infeliz. Mas nós sabemos que as pessoas que trazem o Evangelho no seu coração, as pessoas que trazem Jesus com o verdadeiro amor da sua vida,
que amam verdadeiramente o Mestre e suas lições do Evangelho, sempre encontram uma saída, e é uma saída de prestar serviços da caridade. Vejam que maravilha é essa questão, que aponta uma direção para aqueles que estão em depressão, para que saiam de si mesmos e olhem o próximo, aquele que sofre, e façam a caridade. E no momento em que você sai de si mesmo e presta a caridade, você passa a romper com aquela dor, porque você começa a enxergar a dor do outro, contribuir para a felicidade do outro. E essa contribuição para a felicidade do outro nos dá um retorno à nossa própria felicidade. E confiar em Deus, que nunca falta aos que nele confiam. E na página 136, ela faz um relato belíssimo que nós vamos dar uma observada agora. Olha aqui que coisa linda nessa página, gente. Aspas para a irmã. O melhor remédio, não digo para acabar com isso, pois não creio, mas para que consiga suportar, é praticar obras de caridade e obras exteriores, confiar na misericórdia de Deus e que nunca falta aos que nele confiam. Seja para sempre bendito. Amém. E mais embaixo ela fala, assim, a razão permanece livre para refletir que os demônios não podem fazer mal mais do que aquilo que o Senhor lhes permite. E que quando a alma não se encontra perdida, tudo é pouco em comparação com o que ficou dito antes. E ela fala que o demônio não tem o poder de fazer nada além do que é permitido, porque o Senhor de Deus é muito mais forte do que o demônio. O demônio não tem poder sobre aquele que são amados de Deus. E quando a razão já está desperta, quando aquele já foi tocado pelo Senhor, nada e ninguém pode destruir esse caminhar maravilhoso em direção a Deus. Eu deixo aqui essa reflexão para todos nós, na certeza que Deus está no comando deste planeta, dessa nação, da nossa vida, da vida de todos nós. E que mesmo no momento de tristeza, no momento de solidão e dúvida, tenhamos, pois, mais fé, mais oração. Vamos caminhar como irmã Teresa, praticando a caridade, o amor ao próximo, porque é isso que Jesus nos ensinou. E que nada pode conter essa alegria de servir e de amar a Deus. Muito obrigada porque vocês ficaram até agora comigo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta para que possamos crescer juntos. E não se esquece, se inscreve no canal. Até mais!